Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bom dia para você. Com essas palavras da Bíblia nós estamos começando mais um dia. Entramos na presença do nosso Criador, abrimos o nosso coração. Queremos a cada dia amá-lo cada vez mais, obedecê-lo. Com a palavra de Deus nas mãos, queremos ser alimentados pela mesma e conduzido pela palavra do Senhor. Quero pedir a Deus nesse instante, não sei onde você se encontra, não sei se dentro da sua casa ou dentro do ônibus ou um outro meio de transporte, mas aonde você estiver, a mão do Eterno, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Coloca nas mãos de Deus toda a tua ansiedade. Coloca nas mãos de Deus todos os teus problemas. Confia nele e tenha certeza que o mais ele fará pela tua vida. Deixo com você nesse momento uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119. O versículo 100, onde a Bíblia diz o seguinte: sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, o versículo 100. O salmista Davi era muito enfático em afirmar que ele vivia uma vida de obediência à palavra do Senhor. Acredito que é uma das razões pelas quais o Senhor um dia disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Hoje, eu e você também temos a mesma responsabilidade de vivermos essa vida fiel, amarmos ao Senhor e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nós estamos hoje começando o estudo de mais um livro, um novo livro, o livro de Jó. Encerramos ontem o estudo do último capítulo do livro de Esther, e tenho certeza que a tua vida, como a minha vida, foi extremamente abençoada pelo Senhor. Mas o livro de Jó também, tenho certeza, que irá nos ensinar muitas lições. O autor desse livro é Deus. Mas quem nessa terra teve a responsabilidade de receber a inspiração do Senhor para escrever esse livro foi Moisés. É o mesmo Moisés que liderou o povo libertando do cativeiro do Egito. É o mesmo Moisés que tinha como sogro a Jetro. Moisés que cuidava de ovelhas no deserto. Mas foi esse Moisés que recebeu das mãos de Deus a inspiração, a iluminação, a revelação divina para compor e escrever e deixar o livro de Jó em nossas mãos. É considerado como sendo o livro mais velho da Bíblia, mais velho da história, mas tem ensinamentos que são muito atuais. Quando nós passamos a estudar o livro de Jó, nós passamos a entender o que de fato está acontecendo ao nosso redor. É por isso que desafio a você. Estamos começando hoje uma jornada. São 42 capítulos, portanto serão 42 dias. Tenho certeza de uma coisa, que a nossa vida será ricamente abençoada pela palavra do Senhor, especificamente dentro do livro de Jó. Desafio você, a cada dia, ao nos levantarmos, tomarmos a palavra do Senhor e a estudarmos. Quando nós abrimos a Bíblia no primeiro capítulo do livro de Jó, o próprio Deus revela a integridade do seu filho. Era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem temente a Deus. Mas ele vivia nesse mundo de pecado, sujeito às calamidades desse mundo, às enfermidades desse mundo. Mas mesmo vivendo nesse mundo, a Bíblia nos apresenta que Jó se desviava do mal, buscava amar a Deus, buscava viver em conformidade com a vontade do Senhor. O livro de Jó nos ensina que nesse mundo é possível uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, fiel a Deus, passar por momentos difíceis, sofrer privações, passar por dificuldades. Fica muito evidente para nós porque Jó era um homem íntegro, mas passou por situações difíceis. Mas não é pelo fato de estar passando em situações difíceis que ele tenha se envolvido com o pecado ou estivesse em pecado. Mas o fato do sofrimento é por estar nesse mundo. Todos nós que estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a passarmos por momentos difíceis. A primeira lição que nós precisamos tomar para a nossa vida logo agora pela manhã, ao iniciarmos o primeiro versículo, é vivermos como Jó viveu, viver um dia de cada vez, mesmo não tendo resposta para todas as suas perguntas, mas não permitiu que a sua fé pudesse esmorecer. Ele segurou no braço do Onipotente,
Ele cria na maneira pela qual ele estava vivendo em conformidade com a vontade do Senhor. Por mais que o seu adversário lhe atacasse mentalmente, lhe acusando de pecados, ele buscava estar em paz com Deus, seguro da graça salvadora que tinha alcançado em sua vida, e isso lhe trouxe certeza da salvação em Jesus Cristo. A terra de Uz que Jó vivia era a extensão leste do rio Jordão, incluía Edom ao sul e as terras arameias do norte. Quando a Bíblia está falando que Jó era um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, não quer dizer de que Jó não cometesse pecado em sua vida. Era um ser humano como eu e você, mas Jó buscava viver a verdade que ele tinha conhecimento. Se desviava do mal. Quando se deparava com alguma causa que ele reconhecia que era injusta, buscava não praticar. Buscava colocar a sua vida cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. E é dessa forma que Deus espera que os seus filhos que estão se preparando para se encontrar com Ele possam viver nesses dias e nos últimos dias sobre a face dessa terra. No versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que Jó oferecia sacrifícios ao Senhor. Era o papel de todo pai de família. Ele era o patriarca, ele era o sacerdote da família. Antes que Moisés estabelecesse as leis dos sacerdotes para a nação de Israel, os pais tinham essa responsabilidade diante dos seus filhos, e Jó era extremamente zeloso em cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Jó oferecia sacrifícios em prol da sua família. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó apresentava a Deus as fraquezas e as dificuldades da sua família. Acredito também que hoje cada um de nós podemos exercer um pouco do sacerdócio que Jó um dia exerceu. Nós podemos interceder em prol da nossa família, nós podemos clamar a Deus pelos nossos filhos, nós podemos apresentar a Deus as nossas dificuldades e tenha certeza que o Eterno sempre estará com os seus ouvidos abertos para nos ouvir e atender às nossas petições. No versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala a respeito de Satanás. No hebraico, Satanás é reconhecido como sendo acusador. É a função que ele tem, é acusar, é mostrar os pecados, mesmo que esses pecados já tenham sido perdoados. O desejo dele é perturbar, é tirar a paz, é levar os filhos a desanimar na fé. É, de fato, o papel que Satanás exerce nos dias em que nós estamos vivendo. Já no versículo 7, nós nos deparamos com o nome do Senhor, que no hebraico é Yahvé. É o nome que todo israelita reconhecia, que era símbolo da aliança assumida por Deus com o seu povo. E eles eram extremamente devotos a esse Deus. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos o seguinte: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde não teme a Deus? É o papel de Satanás. Ele é acusador. Por mais que Deus estivesse dizendo para Satanás que Jó era um homem íntegro, justo, perfeito, mas Satanás ousa menosprezar os adjetivos que Deus estava atribuindo a Jó e acreditar que Jó só era justo porque Deus o abençoava, Deus o protegia. E é a razão pela qual esse livro se interessa em nos trazer essas respostas. Satanás, na verdade, estava insinuando para o Senhor e para todo o universo que os filhos do Senhor obedeceriam a Deus porque eles eram egoístas, porque eles eram recompensados com as bênçãos do Senhor. Nenhum filho do Senhor era obediente a Deus por lealdade, por amor ao Senhor. E é isso que esse livro vai nos mostrar, nos apresentar. Que o filho Jó, que vivia uma vida de fidelidade a Deus, não era pelos bens que ele tinha ou pelas bênçãos que ele tinha recebido, mas era porque ele amava a Deus, ele era fiel a Deus, simplesmente pelo fato de saber que havia um soberano que cuidava da sua vida. Os caldeus, como nós encontramos no versículo 17, eles eram beduínos. Eles se estabeleceram 1000 anos antes de Cristo, mas futuramente foi esse povo que se tornou o núcleo do Império Babilônico. O livro de Jó, capítulo 1, o versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. Essa foi a atitude de Jó a partir do momento que ele soube que os seus filhos tinham perdido as suas vidas. Era uma demonstração de integridade, era uma demonstração de que ele sabia quem era o soberano, ele sabia quem era que conduzia a história do planeta Terra. Se Deus tinha permitido que os seus filhos tivessem perdido a sua vida, Jó estaria em paz, tranquilo. É claro que o seu coração estaria apertado, porque eram seus filhos, faziam parte dele,
mas ele sabia que havia um soberano que conduzia a história, e se foi ele que permitiu que isso pudesse acontecer, ele descansaria nos braços do Senhor, por isso ele adorou. Quando uma pessoa, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ou passando por uma calamidade, ele consegue enxergar a mão de Deus, ele consegue manter a paz, ele consegue manter a segurança. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o primeiro capítulo do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. A Bíblia é enfática em nos afirmar que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, que amava ao Senhor. Mas eu e você, nós não podemos nos esquecer. Satanás é um ser real. Ele está a buscar toda a oportunidade para destruir os filhos do Senhor. Mas aqueles que se submetem a Deus e buscam viver uma vida ao lado do Senhor, sempre irão alcançar a vitória. É por isso que vale a pena servir ao Senhor. É por isso que vale a pena amar a Deus. Embora o livro de Jó tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás, as suas verdades são atuais. Nós nos deparamos com isso nos dias em que nós estamos vivendo. E é para cada um de nós uma motivação quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos perder a fé. Nós temos que segurar no braço do Onipotente. Mesmo que Jó, no mesmo dia, tivesse feito o funeral dos seus 10 filhos, ele não permitiu que a sua fé pudesse sucumbir. Querido amigo, todo aquele que se dispõe a servir ao Senhor não é sinônimo de uma vida fácil, mas em meio ao sofrimento, lutas e dificuldades, Deus nos promete estar na nossa companhia. O que eu e você temos que fazer nessa manhã é amarmos mais ao Senhor. É estudarmos mais a sua palavra, é fundamentarmos a nossa fé nos pilares da palavra de Deus. E tenha certeza que quando nós passarmos por momentos difíceis, Deus irá se manifestar na nossa vida e nós iremos alcançar a vitória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.